Fala, nação tricolor, segundo vídeo não live do canal neste ano, só alegria. Coloquei o Pato aqui de fundo porque a gente vai falar um pouquinho dele, mas lembrando que vai ter um especial só de Pato, de tanto que vocês me perguntaram dele. Nesse vídeo, além de falar um pouquinho do Pato que ficou mais próximo do São Paulo, vamos falar do Diego Ribas, aquele que era do Flamengo, não é mais. Para onde será que ele está indo? O pessoal achou que ele podia pintar aqui pelo São Paulo. Vamos falar do Rafinha, que é lateral direito do Bayern de Munique. Vamos falar do Nenê, que o pessoal tava falando que ele podia ir pro Fluminense. Muita gente queria, inclusive, que ele foi embora. Vamos abordar um pouquinho do assunto do Nenê e falar o que tem de verdade, se existe ou não proposta e se ele pode sair de São Paulo. Vamos falar da zaga do São Paulo, do planejamento depois que o Rodrigo Caio foi vendido pro Flamengo. O que se espera da zaga? Porque agora a gente só tem 3 zagueiros profissionais, né, titulares, digamos assim. E por fim vamos falar do planejamento financeiro do São Paulo para o restante do ano, para o resto da janela, se pode chegar mais alguém com esse planejamento financeiro que a janela foi montada. Que aí tem duas pessoas para serem vendidas, que é o David Neres e o Militão. Se eles forem vendidos, muita coisa boa ainda pode acontecer. Antes, vocês já sabem, deixa o like aqui embaixo, interage comigo nos comentários e também no meu Instagram, que é LailaRPS, ou no SPFC Terra, que lá eu sempre aviso a live. Hoje eu coloquei no Instagram pro pessoal mandar perguntas antes de vir gravar o vídeo, então tem muita coisa sobre Pato que vocês perguntaram aqui e muita coisa aqui da pauta que eu tirei das perguntas que vocês enviaram. E participa do sorteio de 100k se inscrevendo no canal e voltando uns vídeos lá do sorteio da camisa oficial, beleza? Segue aí. Galera, eu vou explicar pra vocês uma coisa que eu fiz total questão de entender com a diretoria de como é que funcionou. Por que nas últimas janelas a gente precisava tanto de contratações e São Paulo não conseguia trazer? Não conseguia contratar um Hernanes, não conseguia pagar uma multa como pagou a do Pablo. E aí, de repente, nessa janela, bum, sei lá, aparece o primo distante do Palmeiras e nem tem uma Crefisa babando de dona do São Paulo aqui. Eu entendi o seguinte, fui lá, fiquei perguntando, futucando, vendo os balanços anuais do São Paulo, daí quando eu vi o balanço me geravam umas perguntas, enfim, eu vou a fundo naquilo que eu pesquiso. O São Paulo fez um planejamento, aliás, todo ano faz, que é muito em cima do quanto a gente vende, claro, e quando a gente arrecada com outros fins. Outros fins como marketing, patrocínio, isso que já se espera em todos os clubes. Mas São Paulo é um grande clube formador. Então o São Paulo pega, por exemplo, assim, vamos vender 100 milhões em jogadores, ok? Ao ano. Desses 100 milhões, 50 milhões paga dívidas, outros 50 milhões vai para o próprio futebol. É assim que o São Paulo trabalha. Em 2019, para nossa alegria, o São Paulo tem aí a pretensão de arrecadar 120 milhões de reais só com vendas de jogadores e lucros e enfim. Desses 120 milhões, 60 milhões podem ser convertidos aí para contratar mais pessoas. Ou seja, se já gastamos 45 milhões, que já fizemos aqui esses cálculos, restou aí pelo menos uns 15 milhões, pode vir mais gente sim. A galera fica me perguntando lá no Instagram, pode chegar mais alguém? Tudo é possível, São Paulo tem essas contas. Só da venda do David Neres e do Militão que pode acontecer, são 60 milhões, eu tô falando tudo em reais já para não ter trabalho de conversão, que podem entrar em caixa, beleza? Do Militão, pode ser que entre 27 milhões se ele for vendido para o Real Madrid ou para o Manchester United. E do David Neres pode ser que entre 35 milhões se ele for vendido para o Guangzhou da China. Ambos estão em negociação. O Guangzhou da China já está conversando com o Ajax, lembrando que o David Neres está lá na Florida Cup com o Ajax, está treinando lá, reencontrou o São Paulo. Bacana, né? Esse tipo de clima quando acontece. E o Militão está sendo monitorado. O do Militão pode ser que o valor diminua.
Por quê? Porque estão trabalhando em cima da multa rescisória dele, porque o Porto não está interessado em vender o jogador. Mas pode ser, com a janela aberta, que tudo aconteça, que o Porto de repente dê conversa e fale, ó, vou diminuir a multa, chega uma proposta e o Porto acha interessante, ou o Porto pode ir até o final e falar, não, paga a multa aí que eu não quero vender o jogador, eu gosto do futebol dele, ele me entrega legal, você vai ter que pagar a multa rescisória se quiser o jogador. Então muita coisa pode acontecer. Do David Neres, o São Paulo ainda tem 20% dos direitos do jogador, então a valorização vem aí de 20% livre, mais 3,5% que é aquela regra da FIFA por ser o clube formador. Do Militão são 10% mais 3,5% por ser o clube formador. Então só aí, se vender e se der tudo certo, são 60 milhões. O resto, o que o São Paulo tem de jogador bom para vender esse ano, o São Paulo está trabalhando assim em linhas baixas, mas o que a base tá trazendo. Aí a gente renovou com o Urbano por mais um ano, tá fazendo aí um planejamento de terceira camisa celeste, terceira camisa oficial mesmo, que pode ser que em maio os jogadores já estreiem essa camisa, passou no Conselho de Administração, vai para o Conselho Deliberativo, é uma camisa celeste em homenagem aos uruguaios de história que passaram por aqui, tanto Lugano, Pedro Rocha, Dario Pereira. E por que o São Paulo quer anunciar essa camisa? Porque em 2012 a gente fez uma que não era a terceira camisa, era só uma camiseta passeio e deu recordes de venda, foi muito bom. Aí o marketing do São Paulo tá focando em coisas para arrecadar mais dinheiro. Se fizer, comprem! Que aí você sabe que o São Paulo tá revertendo tudo isso. Na janela tá aí o Hernanes, o Pablo, enfim, que não deixa a gente mentir. Então, essa é a informação. O São Paulo tem aí mais ou menos a pretensão de 120 milhões a arrecadar em 2019 com vendas de jogadores. Metade é pro futebol. Voltem reforços. Galera, Nenê, vamos falar de Nenê, enquanto o Pato fica aqui atrás. Mas vamos falar de Nenê, que é um assunto que eu acho muito importante falar. Vamos falar de Nenê por vários motivos. Primeiro, o Nenê sondou uma proposta aí de que ele podia aparecer no Fluminense, que o Fluminense tá precisando de meia. E daí ficou todo mundo, o Nenê tá saindo de São Paulo. Eu começo a reparar quando o negócio tá explodindo muito, quando eu abro o meu Insta ou meu WhatsApp, vocês vazaram o meu número, né? Meu número vazou do WhatsApp. E aí eu vejo só os nomes dos jogadores, eu sei qual é o assunto que tá em alta. Enfim, o Flu tá precisando de um meia e deu uma sondada, aquela famosa sondada. E aí descobriu que o Nenê ganha mais de 150 mil por mês, óbvio, aqui no São Paulo. E 150 é o teto do Fluminense. Então aí já barrou a ida do Nenê. É muito importante ressaltar que o Fluminense é que precisava de um meia. O São Paulo tem o Nenê no planejamento. O São Paulo tem o Diego Souza no planejamento. O São Paulo tem o Everton no planejamento. O time mais forte de 2018 não é o titular de 2019, é a base, é o rodízio. O São Paulo reforçou aquele time que foi campeão no primeiro turno. O São Paulo entendeu que tiveram alguns problemas ali de vestiário, tirou as maçãs podres e falou, esses aqui eu vou resgatar. E o Nenê faz parte desse resgate aí, tipo, teve a fase biquinho, beleza, mas na hora que o técnico foi mandado embora, sei lá porque a gente não sabe o que acontece dentro do vestiário, o Nenê mostrou a cara, e o São Paulo achou isso uma coisa digna e resolveu ficar como um jogador, vai reaproveitar o Nenê. Então, assim, se chegar uma proposta hoje da China pro Nenê, o São Paulo vai